Bem-vindo de volta à nossa jornada épica pela Bíblia. À medida que seguimos essa jornada, podemos chegar a um momento de profundo avanço espiritual e, ainda assim, perceber que o mundo ao nosso redor permanece inalterado. A história de Jacó e sua família e as consequências de sua luta com Deus são um lembrete comovente de que, embora o poder transformador de Deus seja real, ainda vivemos em um mundo caído, onde o pecado e suas consequências estão sempre presentes. No nosso último episódio, vimos o encontro transformador de Jacó com Deus em Peniel. Ele saiu daquela noite transformado para sempre, com um novo nome, Israel, e um renovado senso da presença e do propósito de Deus em sua vida. Mas ao retomarmos a história em Gênesis 34, vemos rapidamente que a transformação pessoal de Jacó não se traduziu automaticamente em mudanças para sua família ou seu ambiente. A tragédia acontece quando Diná, filha de Jacó, é violada por Siquém, um príncipe local. É um crime horrível que deixa os filhos de Jacó consumidos pela fúria e sedentos por vingança. Mas, em vez de buscar a sabedoria ou a justiça de Deus, eles recorrem ao engano, o mesmo pecado que uma vez aprisionou Jacó. Eles fingem oferecer termos de paz a Siquém e sua cidade apenas para lançar um ataque mortal. Quando os homens estão enfraquecidos pela circuncisão, é um retrato impactante de como o ciclo de pecado e retaliação pode rapidamente sair do controle. O que começa como um ato maligno contra Diná se transforma em um banho de sangue vingativo, com os filhos de Jacó saqueando a cidade e levando cativas suas mulheres e crianças. Ao tentar corrigir um erro por meio de seus próprios planos, eles apenas multiplicam a dor e a devastação. Jacó fica horrorizado com as ações de seus filhos, reconhecendo o perigo que sua violência representa para a família. Vocês me trouxeram problemas, ele clama em Gênesis 34:30, fazendo-me ser odiado pelos habitantes da terra. Serei destruído, tanto eu quanto minha casa. É um momento crítico para Jacó e sua família. Eles estão em uma encruzilhada, com seu futuro em jogo. Continuarão no caminho do pecado e da autodestruição? Ou voltarão atrás para o Deus que Jacó encontrou em Peniel? Felizmente, Deus intervém. Ele instrui Jacó a retornar a Betel, o lugar onde ele encontrou Deus pela primeira vez e recebeu as promessas das bênçãos e da presença de Deus. É um chamado para lembrar, arrepender-se e renovar o compromisso da família com o Senhor. Jacó reconhece a urgência do momento. Ele ordena à sua casa que se desfaça de seus deuses estrangeiros, que se purifiquem e se preparem para adorar o único Deus verdadeiro. É uma imagem poderosa de arrependimento, de afastar-se do pecado e da idolatria e voltar-se para Deus em humilde obediência. Enquanto a família viaja para Betel, vemos a graciosa proteção de Deus sobre eles. Apesar da violência que haviam cometido, Gênesis 35:5 nos diz que, abre aspas, um terror da parte de Deus caiu sobre as cidades ao redor, impedindo qualquer retaliação contra a família de Jacó. Mesmo em meio às suas falhas, Deus permanece fiel às suas promessas da aliança. Essa história fala com você e comigo em muitos níveis. Assim como Jacó, podemos ter vivido momentos de profundo despertar espiritual, nos quais Deus nos encontrou e nos transformou de maneiras profundas. Mas esses momentos no alto da montanha não nos impedem de passar pelos vales em um mundo caído. Ainda enfrentamos tentações, tragédias e as consequências do pecado, tanto os nossos quanto os dos outros. Quando nos encontramos nesses vales, é fácil recorrer aos nossos antigos modos de lidar com as situações, seja através da raiva, vingança, automedicação ou tentando controlar a situação com nossas próprias estratégias.
Mas a história de Jacó nos lembra que existe outro caminho, o caminho do arrependimento e do retorno. A igreja perseguida na Romênia é um exemplo poderoso do que pode acontecer quando o povo de Deus se arrepende e retorna ao seu primeiro amor. Na década de 1970, no auge da opressão comunista, um pastor começou a clamar por um avivamento entre os crentes. Sua igreja era boa, mas estava adormecida em meio à escuridão de sua nação. Os cristãos eram conhecidos de forma pejorativa como arrependidos, por causa da mudança radical em suas vidas quando se tornavam seguidores de Jesus. Mas esse pastor pregou uma mensagem ousada. Os arrependidos precisavam se arrepender para que o avivamento acontecesse. Deus moveu os corações do povo e houve um profundo arrependimento na congregação. Pouco tempo depois, Deus enviou um avivamento ao seu povo. O avivamento é sempre marcado pelo arrependimento. E é exatamente isso que Jacó nos mostra em Gênesis 35. Em um momento de crise, ele conduz sua família a se afastar de seus falsos deuses e a voltar-se para o Deus verdadeiro. Ele os leva de volta a Betel, de volta ao lugar da promessa e da presença de Deus. E ali eles encontram renovação, proteção e esperança para o futuro. Podemos aprender com o exemplo de Jacó. Quando nos encontramos no meio do caos e das consequências do pecado, não precisamos afundar ainda mais na escuridão. Em vez disso, precisamos atender ao chamado para nos arrepender, retornar e lembrar do Deus que nos encontra em meio à nossa bagunça. Devemos abandonar nossos ídolos, nossa autossuficiência, nossa amargura e nosso orgulho. Devemos correr de volta ao nosso Betel, de volta à cruz, onde encontramos pela primeira vez a graça e o poder de Jesus. Pois ali não encontraremos condenação, mas purificação. Não julgamento, mas restauração. Não um Deus que se surpreende com nossas falhas, mas um Salvador que se especializa em redimi-las para a sua glória e para o nosso bem. Então traga sua dor, traga sua bagagem e traga seus pecados persistentes. Coloque-os aos pés de Jesus e deixe que Ele o conduza a uma vida renovada.